Estamos de volta aí mais uma vez com o Evangelho sem Tradição, essa série que nós estamos estudando sobre o quanto que pode dificultar a vida de um cristão a questão das tradições humanas. A gente vai começar com um versículo hoje muito interessante, e a palavra de Deus diz assim: olha, produza, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões começaram a interrogar, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Então você pode estar chegando aqui agora com essa mesma pergunta: o que eu vou fazer? Né? Então muitas pessoas hoje estão com esse problema. E qual que é o problema? É a tradição humana. São as coisas que os homens foram criando ao passar do tempo. E qual que é a finalidade disso? Ter um fardo super pesado nas suas costas, que você não consiga correr, que você não consiga percorrer o caminho de Cristo e de fato ter a verdadeira graça de Deus sobre a sua vida. Jesus ele chega até a abordar os religiosos da época dizendo: olha, vocês colocaram um fardo tão pesado sobre as costas dos homens que vocês não movem nem com um dedo, mas vocês colocam nas costas deles para que eles possam carregar. E eles ficam frustrados, eles ficam sofridos porque é impossível de se cumprir tanta coisa. Então, de fato, ali na época, os judeus já tinham criado outra vertente. Aquela lei, os mandamentos que Deus tinha dado para o povo de Israel tinha sido criado em inúmeras regras. Inúmeras regras que muitas vezes anulavam até os próprios mandamentos de Deus, que eram os mais importantes, como fé, justiça e misericórdia. Então a tradição, ela te traz um peso muito grande nas costas, porque ela tenta te levar até Deus de uma forma sofrida. E a grande questão é que esse não é o problema do homem. A tradição ela só te atrapalha. Ela só vai deixar você frustrado daqui a um tempo com um pensamento: olha, não conseguir agradar a Deus porque eu não consegui cumprir todas essas coisas. E se você for ver, todas essas tradições elas não estão na Bíblia. Porque o que nós seguimos, o que nós obedecemos é o que está na Bíblia, a nossa única regra de fé. Mas as pessoas se deixam levar por estas coisas e acabam se enganando. E muitas vezes acabam vivendo algo superficial, entendendo que o fato de sentar, de carregar ramos, de subir escadas de joelhos, de pagar indulgência, de fazer um tanto de coisa, isso vai fazer com que elas estejam bem diante de Deus. E na verdade Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para esse versículo que a gente acabou de ver. Deus quer que você se arrependa, porque o seu problema não está em cumprir as coisas para se chegar a Deus, mas o seu problema está no seu coração, na sua natureza pecaminosa. Por isso que a mensagem de Deus é essa: produza frutos dignos de arrependimento. Não diga que você, pelo fato de você ter por pai Abraão, ou pelo seu pai ser um pastor há 50 anos, você tem uma geração de pastores de 300 anos na sua família. Não é isso que vai te garantir que você esteja bem com Deus. Não é o fato dos judeus na época serem descendentes de Abraão que eles estavam bem com Deus. Então a mensagem de Deus ali no início, ele já despertava isso: olha, não é porque vocês são filhos, descendentes de Abraão, que está tudo bem. Não, vocês estão em pecado e vocês precisam se arrepender. Vocês precisam de viver em novidade de vida. Vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Porque o machado está na raiz, e quem não produzir e quem não ser transformado vai ser cortado e lançado ao fogo. Então a mensagem era muito clara, muito objetiva, muito simples e que tratava o problema do ser humano. Então, se você se escondeu atrás das tradições até hoje, se você ainda está defendendo as tradições humanas, isso pode te colocar num caminho escuro e que no final você vai ficar totalmente decepcionado e vai perder a salvação em Cristo. Porque todo o peso do pecado,
todo o sofrimento Cristo colocou sobre ele e ele morreu na cruz em nosso lugar. Então ele já fez isso. Então o fruto da obra de Cristo é de fato te libertar. A própria palavra de Deus diz que o fardo de Jesus é leve. Então não se deixe enganar. Siga Cristo. Siga essa mensagem que está na palavra de Deus. O Evangelho no início era tão simples. Jesus, os discípulos, pregavam nas praças, nas ruas, nas casas, não tinha nada desse sistema que nós temos hoje. Eles compartilhavam as palavras de Deus, eles curavam no nome de Jesus, eles pregavam a palavra, tinha demonstração do poder de Deus, dos dons de Deus, a igreja era edificada, porque agora templo de pedra não tem mais nenhum valor, tudo aquilo foi destruído, foi ficado para trás no Velho Testamento, na Velha Aliança. E agora na Nova Aliança, você é o templo de Deus, Deus habita dentro de você. Então escute essa realidade do Evangelho. Nós que vivemos agora no século XXI, no ano de 2025, nós precisamos acordar para essa realidade e resgatar o que Deus plantou lá no início. Que é isso, produza fruto, obedeça a palavra de Deus, ande no centro da vontade de Deus, mantenha comunhão com Ele e com certeza a sua vida será transformada. Até o próximo vídeo, até mais e um bom descanso aí.